Hoje, eu e o Júnior, do Criatório Júnior Cardoso, vamos trazer para vocês informações extremamente importantes sobre um quadro clínico que muitas das vezes as pessoas não conseguem ter sucesso no tratamento. Nós vamos falar hoje na aula sobre o peito seco. Vejam só, um detalhe muito importante antes de começar a aula que eu queria conversar com vocês. Muitas pessoas já perderam muitas aves por esse tipo de doença. E o que acontece? A gente percebe que, independente de quais doenças levam ao quadro clínico do peito seco, sempre volta a ocorrer. Por quê? As pessoas focam só na medicação. Pessoal, cada tipo de peito seco, né, a origem de peito seco, várias coisas podem causar peito seco. Mas, por exemplo, se for um peito seco causado por ácaros, piolhos, pulgas, carrapatos, enfim, das aves, esses ectoparasitas, se não tratar na raiz do problema, ou seja, não eliminar de uma vez por todas, não vai resolver. Ele vai voltar em outras épocas do ano. Se foi causado aí por uma doença respiratória, exemplo, uma coriza infecciosa, uma micoplasmose, se não for tratado no meio de transmissão, também essa doença vai voltar e novamente vai causar o quadro clínico do peito seco. A mesma coisa se for uma diarreia por coccidiose, se for uma cólera, uma tifo, uma pleurose, enfim, uma salmonelose, se não tratar a causa de transmissão, vai voltar. O que eu quero dizer para vocês, muitas das vezes eu vejo mais de uma vez acontecer no mesmo criatório o quadro clínico do peito seco. Pessoal, se as doenças causadas por ele não voltarem, vocês acabam eliminando o peito seco. Agora, se vocês, cada vez que o peito seco aparecer, vocês só medicarem a ave, vocês nunca vão conseguir eliminar aquilo do criatório. Sempre vocês vão ter o peito seco no criatório. Então, é extremamente importante que as pessoas tenham essa noção. Elas entendam que hoje nós temos o quadro clínico do peito seco no criatório, porque existe alguma deficiência no manejo ou na estrutura física. E mesmo que vocês consigam descobrir o que é importante, além do tratamento, impedir que aquilo ocorra novamente. Seja corrigindo a falha na estrutura física, no manejo, porque só assim vocês vão conseguir eliminar o peito seco de uma vez por todas. Vocês podem observar que quem tem peito seco nunca tem só uma vez. Sempre aquele quadro clínico vai se manifestar na mesma ave ou em outras aves dentro do criatório. Então é sempre importante frisar essa questão. Vamos começar a aula. Prestem bem atenção a cada detalhe. Peito seco, ele é um quadro clínico. Que raios é isso, um quadro clínico? Quadro clínico é a situação clínica, é o momento que a ave está, é a avaliação que a gente faz dela. Então ele não é uma doença? Não é uma doença. Não é um sintoma de uma doença também. Ele é um quadro clínico, essa é a melhor denominação para se dizer por peito seco. E existem diversos tipos de peito seco. Por quê? Como se forma o peito seco? O peito seco ele vai ocorrer na deficiência nutricional, quando uma ave não está se alimentando corretamente, ou está se alimentando corretamente, por algum motivo o organismo não está absorvendo os nutrientes. O que ele vai acontecer? Ele vai passar a obter a energia para mover o corpo, a energia metabolizável, do próprio organismo da ave. Isso começa em 3 fases. Primeira parte ocorre pela absorção, pelo consumo de gordura visceral, de gordura corporal da ave. Geralmente está de 1 a 3%. Varia de espécie, às vezes pode ser um pouquinho mais. Então, em até 3 a 4 dias isso é consumido, essa reserva energética da ave. Daí ele passa a consumir a segunda fonte de energia do organismo, dos seres vivos, o sistema muscular. Então ele começa a consumir a musculatura da ave, para se manter vivo, já que a ave não está se alimentando corretamente, ou o alimento está de muita baixa qualidade, ou a ave, por algum motivo, toda a alimentação que ela está se alimentando não está sendo absorvida pelo organismo. Feito-se isso, a gente consegue notar a proeminência do osso da quilha, o osso frontal, de uma forma mais simples para vocês entenderem, que é aquele osso do peito. Então, vocês percebem que o osso do peito ele fica bem proeminente, você consegue passar a mão nele, ele fica fino. A gente chama de peito seco, peito facão, porque ele fica parecendo a quilha de um facão. Então, este é o peito seco. Por que isso daí ocorre com frequência? Principalmente pela estrutura física, pessoal. A maioria das baias hoje construídas no país é baias assim que o criador construiu sem conhecimento, sabe? Ele tirou da cabeça dele, às vezes são baias até bonitas, com estética e tudo, mas não protegem o animal. Para vocês terem uma ideia, cerca de 80 a 90% das baias construídas hoje
A ave que dorme na árvore, uma galinha caipira solta, um pavão solto, um gigante solto, que vai dormir na árvore, vai ser mais saudável do que a ave que dorme numa baia. A baia, geralmente, as aves em cativeiro é para viver mais do que as aves da natureza. Na criação de aves domésticas, na avicultura alternativa é o contrário, quando não tem tecnificação, quando o criatório não tem conhecimento, não tem um acompanhamento técnico, as aves tendem a viver menos, tendem a viver uma vida mais curta ou uma vida com bastante doenças, que é aquele momento em que a pessoa fica rodando a vida toda com medicamento. Então o primeiro passo para não se ter o peito seco é ter uma estrutura física de acordo com a topografia e o clima da região. E óbvio, o manejo, a ferramentaria e por aí vai. Mas é aquela baia, por isso que a gente costuma dizer, nos cursos que a gente fornece de construção de baias, cada região, cada criatório vai fazer uma baia de uma forma. Por exemplo, a gente, para fazer a baia, um dos princípios que a gente utiliza é a posição do sol. Então, a posição do sol num criatório, de acordo com a forma que vai construir, é diferente da posição do criatório que esteja ao lado, um criatório vizinho. Porque muitas das vezes a topografia do terreno é diferente. Tem o quebra-vento, às vezes não tem. Então, tudo isso é um dos motivos que leva ao peito seco. Esse é um dos pontos. Segundo ponto, higiene. Muitas das doenças vêm por falta de higiene, pessoal. Vírus e bactérias se propagam com muita facilidade em ambientes que não têm higiene correta. Então é comum criar aves em entulho, num monte de sujeira. Isso não é saudável para a ave. Não é só verme que ela vem a contrair, bactérias também. Entendeu? Então, o segundo passo é a higiene. Terceira questão que gera o peito seco. Doenças que venham a contaminar a ave, que o criador, se estivesse manejando ela corretamente, conseguiria perceber. Se você observar as fezes, é comum você conseguir achar vermes. Se você fazer a desverminação, você não vai achar vermes e não vai ter o problema de vermes na ave. Se fizer a desverminação correta, o vermífugo certo, as doenças para os verminosos específicos da sua região. Que não adianta você copiar o vermífugo de um e de outro, porque cada região tem uma predominância maior de tais parasitas. Então, o vermífugo é focado de acordo com a necessidade. Não adianta tentar tirar para todos os lados. Então, por que isso? Quando tem muitos vermes no sistema digestivo, o sistema digestivo da ave não se alimenta corretamente. Por mais que ela nutre ele não vai conseguir absorver 100% dos nutrientes. E isso vai ocasionar peito seco. Outra causa muito comum para peito seco é que é uma coisa que muitas das pessoas não conhecem, mas veja só, 70% das doenças que acometem as aves são assintomáticas. O que é isso? Não demonstram sintomas visíveis, ou os sintomas não são de fácil percepção. Então, quando a pessoa vai perceber, a ave já está nas últimas. Raramente ela vai conseguir reagir à medicação. Se não bastasse isso, existe um grande problema no tratamento do peito seco. Não foca-se na deficiência nutricional. Vocês podem fornecer o melhor medicamento do mundo. Se não fornecer a nutrição junto para o tratamento, a reposição nutricional, o animal não sobrevive na maioria das vezes. O peito seco é um tratamento em conjunto. Foca-se na alimentação, muitas vezes é necessária alimentação via sonda, né? Ou alimentação líquida. E, ao mesmo tempo, foca-se na doença. Não faz separado. Outra questão, uma ave com peito seco, ela já está próximo da falência dos órgãos. Então, se você entrar apenas com antibiótico, vai ocorrer uma intoxicação do fígado, sendo que ele não vai ter como comportar essa intoxicação já quando o organismo está debilitado e a grande chance dessa ave vir ao óbito. Então, o tratamento para peito seco ele é muito delicado, por ser muito similar ao quadro clínico da perna bamba. Por quê? Se for um peito seco para verminoses, não vai adiantar você entrar com antibiótico. Não vai resolver. Porque o que está causando aquilo é um verme. Se é uma doença e você está entrando digestivo, você está entrando com antibiótico de espectro, mas para doença respiratória, não vai resolver. Mesmo caso, vice-versa. Se é uma doença respiratória, você está dando um medicamento que abrange mais doença digestiva, também não vai resolver. Se é um fungo e você está entrando com antibiótico, não vai resolver. Se é um protozoário, a mesma coisa. Então, não é o remédio que vai fazer a diferença. É a identificação da doença ou do problema que gerou o peito seco que vai fazer a diferença junto com o tratamento completo, utilizando a questão da nutrição e a questão dos medicamentos. Outro ponto muito interessante e comum é que as aves que são acometidas por ectoparasitas, como os piolhos, ácaros, pulgas e carrapatos das aves, elas tendem a ter um peito seco mais proeminente. Por quê? Isso causa um incômodo na ave que leva ela a se alimentar menos.
Então isso também causa peito seco. Uma outra questão que não tem nada a ver com doença, e é comum causar peito seco em aves, é a questão da competitividade. Às vezes a pessoa põe lá 15 aves para um comedouro. O que acontece? As aves que estão na hierarquia maior, estão mais acima, impedem que as outras comam. Então ela sempre vai ficar por último para comer e muitas vezes não vai haver ração. Ou não vai conseguir se aproximar do comedouro e vai acabar comendo menos quantidade de ração que deveria por dia, que vai variar de ave para ave, de idade para idade. Isso irá causar o peito seco. Então, como vocês observaram, o quadro clínico do peito seco ele tem diversos motivos que ocorrem, diversas causas e diversas formas de tratar. Por isso que eu falo, não copie um tratamento, observe o tratamento que vocês precisam para cada problema. Esse negócio de copiar sempre dá errado. A chance de dar certo é mínima. É igual chutar na prova. É assim, você tem que ganhar na loteria. É mais fácil você procurar entender o que está acontecendo ali, para vocês fazerem um tratamento direcionado. Isso porque a maioria, eu falo dessa forma, porque a maioria das pessoas não tem condições de levar até um veterinário de aves, ou na região não tem. Então vai caber o olhar clínico do criador, do caseiro, do proprietário, sobre a ave para saber qual o problema tem. Ou ter, por exemplo, nós fornecemos um acompanhamento técnico para criatórios, ou ter alguém ali que possa fornecer um suporte técnico para eles. Entendeu? Então, se não tiver as informações na mão, pessoal, acaba se perdendo a ave. Mesma questão, para qualquer doença, a maioria dos criatórios não tem um kit de primeiros socorros. Pessoal, é imprescindível um criatório ter um kit de primeiros socorros. O que é o kit de primeiros socorros? É um kit onde vai ter os medicamentos das principais doenças emergentes e recorrentes da região. Então a gente anota as doenças e a taxa de óbitos e os motivos que foram durante o último ano. Com isso a gente vai saber quais doenças acometem as aves, em quais épocas do ano, vai reparar por onde essas doenças estão vindo, então arruma a estrutura física, o manejo. Acontecendo, você já tem um antibiótico, o vermífugo, o antifúngico, o antiparasitário, o ectoparasiticida, o coquicida, já para aquela doença, porque você já sabe que aquela época do ano ela vai ter uma tendência a ter esse problema. Assim como a questão das vitaminas, quando precisa de reposição e tudo mais. Então, se atentem a todos esses detalhes quando forem tratar do peito seco. Esse é um assunto bem complexo, tem várias questões envolvidas. Mais para frente nós vamos fazer mais aulas focadas em cada detalhe do peito seco. Então, qual o melhor tratamento para quando tiver um peito seco por coccidiose, o melhor tratamento do peito seco por vermes, por doenças respiratórias, por fungos e por aí vai. Senão as aulas ficam muito longas, mas nós pode ficar tranquilo, nós vamos dar continuidade nisso. Pessoal, caso vocês gostaram da aula, compartilhem. Se tem interesse de participar do Responde Agromestre, envie seus vídeos para nós com as suas dúvidas. Se for uma ave com doença, envia o vídeo da ave mostrando o sintoma para a gente poder ver qual a melhor forma de auxiliar vocês, ok? Deus abençoe a família de vocês, abençoe vocês e abençoe os bichos de vocês. Até a próxima aula. Um grande abraço.